Boa noite a todos. O evento aqui do filme. Eu sou o Guilherme, começar a nossa produção aqui. Tem bastante coisa legal para acontecer, para falar e tal. Hoje é uma noite muito especial, que a gente vai receber a Juliana Vicente aqui, diretora, produtora. Eu vou começar falando aqui um pouco do festival, do Filme Possível. O Filme Possível, ele é viabilizado pelo Cultura de Guarulhos, pela Lei Aldir Blanc. Gostaria de agradecer imensamente à Secretaria de Cultura, a todo mundo da Secretaria aí que está fazendo o máximo esforço para atender bastante projeto. Agradeço muito aí o apoio, o espaço, a Prefeitura de Guarulhos, todo mundo aí da cultura. Obrigado. Esses projetos que estão rolando agora são super importantes para a cidade, são importantes para a cultura do país como um todo. Então, só tenho a agradecer. No festival agora, a gente vai ter... Ele acontece de janeiro até abril, né, de 2021, e a gente tem bastante coisa aí para rolar. A gente tem a mostra de curtas guarulhenses, que ainda está em aberto. São 10 curtas selecionados apenas e vai até o dia 2 de fevereiro. Então, fiquem ligados aí, produtores da cidade, artistas de Guarulhos. É uma mostra bem legal, tem uma premiação, uma mostra competitiva. Acompanhem aí, fiquem ligados. Além da mostra, a gente tem uma série de cursos, já está rolando a Jornada do Roteirista, que é um curso de roteiro, com turma aberta, uma turma bem legal, bem diversa. Tem o curso de linguagem visual também, que está rolando, muito bacana. A gente tem o curso de stop motion, que começa hoje, às 8h30, e um curso de documentário e o curso de introdução à produção audiovisual. Fiquem ligados aí nas inscrições. O curso de documentário é o que ainda está em aberto, as inscrições. O de produção encerrou hoje. A gente também tem uma série de palestras. Essa é a primeira palestra aqui com a Juliana Vicente. E logo após a gente vai ter uma palestra com realizadoras no audiovisual. A gente vai estar com a Janaína Reis, a Patrícia Sá e a Marília Nogueira falando de realização. A gente vai falar de cinema de baixo orçamento também, e muitas outras coisas aí. Tem masterclass pelo caminho, com a parte técnica do audiovisual, né? A gente também tem uma mostra com o diretor Fábio Rodrigo, que é um cara conhecido por fazer cinema de quebrada. Ele está no 3º curta agora. A gente vai exibir todos os curtas dele e vamos bater um papo com ele também para falar de cinema de quebrada. A gente tem a nossa mostra de longas. Aqui está o Para o Miguel com Amor, que é um longa guarulhense. E vamos ter aí mais 6 longas apresentados entre março e abril. Os filmes vão ficar disponíveis aqui no canal do YouTube e eles vão ficar disponíveis por uma semana, para dar tempo de todo mundo assistir. E aí a gente bate um papo com os diretores e realizadores do filme e com a crítica de cinema Lorena Montenegro. Além disso, tem uma mentoria para quem é artista e produtor cultural da cidade e quiser ter uma mentoria de roteiro e produção. A gente vai ter um atendimento individual para cada projeto, serão 10 projetos selecionados. É uma oportunidade bacana porque a gente vai conseguir depois ter uma rodada de negócios com alguns players do mercado aí, olhar esses projetos. Então é isso, pessoal. Eu vou agora chamar a Juliana e a gente vai começar nosso papo aí sobre cinema do possível. Boa noite, Ju, tudo bem? Oi, Gui, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo jóia, tô te ouvindo. Legal. Então, esse festival começou muito pela ideia, assim, de
de pensar um pouco novas formas da gente produzir, da gente fazer cinema. A situação da produção brasileira, contemporânea, assim, mudou muito nesses últimos anos, e até a própria situação da pandemia também trouxe várias coisas para esse cenário. Além disso, a gente tem uma série de inovações tecnológicas, etc., e o festival vem com essa ideia de discutir um pouco possibilidades, né? O possível dentro do que é possível ser feito com aquilo que está à nossa volta, e o possível também do que é possível ser imaginado, do que é possível a gente sonhar, acreditar junto e construir enquanto cinema, enquanto coletividade. Então, eu fico muito feliz, muito orgulhoso de ter você aqui nesse primeiro debate, porque eu acho que você representa muitíssimo bem, assim, essas duas coisas. Eu acho que é uma realizadora que tem muitos trabalhos relevantes, contemporâneos, que conseguiu aí furar muitas bolhas aí para chegar onde chegou, super premiada e tudo mais, e tem muita coisa pela frente, eu imagino, né? Vou falar um pouquinho do currículo agora da Juliana, para quem não conhece. Ela é diretora, produtora, roteirista e fundadora da Preta Porter Filmes, estudou cinema na FAAP, na Ace TV Cuba, e foi convidada como diretora para participar da Berlinale Talents. Ela dirigiu Cores e Botas, que é um filme exibido em mais de 50 festivais no Brasil e do mundo, como o Festival de Havana, Huelva, Brasília. Dirigiu também o documentário Leva, uma coprodução com o Canal Futura sobre o cotidiano de uma ocupação no centro de São Paulo. Foi convidada para participar do programa internacional Why Poverty, documentário Mauá, Luz ao Redor. Realizou o clipe Mil Faces de um Homem Leal, Marighella, do Racionais MCs, vencedor do VMB 2012. Fez o documentário Escola das Águas, o Desafio Pantaneiro, o documentário As Minas do Rap, também com produção com o Canal Futura, e fez o Afronta, né, que está pelo Futura, mas está agora na Netflix. Assistam todos, quem ainda não viu, é maravilhoso. Dirigiu a 13ª temporada da série Espelho, do Lázaro Ramos, e tem aí outras produções aí no forno. Como produtora, realizou mais de 40 filmes entre curtas, médias e longas, com mais de 100 prêmios nos principais festivais do mundo. Em 2015, foi coprodutora de A Terra e a Sombra, ganhador do Câmara d'Or no Festival de Cannes. Em 2009, produziu a série Nós Negros, e agora está com uma coprodução aí com o Canal Brasil, Instagram. O currículo é muito extenso aqui, galera. Eu não vou nem entrar em mais detalhes, senão a gente vai ficar a live inteira falando isso. Mas eu queria começar perguntando, assim, qual é a sua visão sobre cinema possível, assim, e como que você tem atuado nesse sentido, assim, que você acredita no cinema e como você se move aí, se movimenta a partir dessas ideias. Certo. Tá, só vou fazer uma observação que o Gui foi assistente de direção do Cores e Botas. Que é o assistente de direção do Cores e Botas. Muito orgulho, é lindo esse projeto. E foi importantíssimo sua presença no filme. Você sabe disso. Afetivamente, então, nem se fala. Um processo afetivo com a Jennifer tão grande, né, Gui? Quando terminou o filme, Guilherme chorou tanto que a Jennifer ia embora. Me lembro bem. Vamos falar um pouco primeiro, falar um pouco sobre a Preta Porter, né? Minha produtora. Sim. Tem 11 anos. E também acho que sempre vale a pena um pouco, sobretudo num contexto onde a gente está falando sobre filmes possíveis, eu acho que eu preciso falar por que a Preta Porter existe, como que ela foi pensada e fundada. Então, realmente, assim, ela não parte, em princípio, de um desejo de empreender e coisas assim. Ela parte de uma necessidade de empreender. Porque, para mim, foi muito... minha experiência de trabalhar dentro do mercado, que deixava para mim bem claro que existiria uma série de limitações para mim dentro do mercado.
Então, essa coisa do filme possível começou a parecer cada vez mais impossível se eu não aprendesse a produzir os meus próprios filmes. Então, eu tinha uma coisa com relação à produção, que se eu quisesse algum dia contar uma história que eu acreditasse, como roteirista, como diretora, eu entendi que eu precisaria aprender a ferramenta da produção, porque eu entendi que dentro do mercado que a gente estava inserido, sobretudo a gente está falando de um mercado de 10 anos, quantos anos? 15 anos atrás, sei lá. Um bom tempo atrás. Então, assim, a gente está falando de um mercado ali de 2007, né, 2006, 2007, 2008, por ali, e que era um momento onde realmente a gente não via preto nenhum nas produções. Então, assim, para mim, contar as nossas histórias ali era praticamente impossível. Então, gerar um espaço possível para narrar a nossa história foi a primeira ideia. Foi o embrião da Preta Porter, foi pensar como gerar um espaço possível para a gente narrar nossas histórias. Então, parte daí. Então, para mim, a hora que você me falou festival, eu me senti super identificada, porque eu acho que é sobre isso, entendeu? É primeiro, sobre não acreditar que era impossível, porque todas as ferramentas que me mostravam na minha frente, então a minha experiência nas produtoras grandes, era tudo dizendo que era impossível eu ocupar aquele lugar, né? De diretora ou de produtora e tal. Então, era uma série de ecos me dizendo que era impossível, mesmo eu tendo feito FAAP, né? Mesmo eu tendo dirigido meu TCC, que também já não foi um processo fácil, porque já não foi um processo simples de aceitação de eu como diretora, não foi um processo tão simples assim. Então, enfim. Então, o desafio da Preta Porter era, a gente precisa existir, eu preciso existir como produtora para os filmes que a gente acredita existirem, porque na época que a gente começou a fazer, não sei se você lembra, na época que eu fiz o Cores e Botas, não tinha Eva DuVernay, a gente não conhecia uma diretora preta. Não tinha nenhuma, entendeu? A gente não tinha referência nenhuma, né? Então era um deserto, assim, né, de um lugar de referência, de você se olhar algum tipo de espelho. Então, criar esse espaço era o primeiro passo. O primeiro passo era criar um espaço ou uma ideia, né? Antes de ser um espaço, era uma ideia. A Preta Porter, durante muito tempo, foi só um selo, que não existia nem CNPJ, nem nada. Ela era uma ideia. Então, e essa ideia começou a gerar um conceito e um propósito, e uma ideia de como seria possível a gente realizar nossos filmes. E aí, a partir disso, foi, enfim, nem sei se eu sei explicar, porque acho que foi tantos anos de dedicação, crença, fé, enfim, né, muito tentando entender o que era esse mercado, ao mesmo tempo, não querendo fazer concessões também com o mercado, porque acho que a gente tinha uma coisa muito própria que queria desenvolver, que era falar sobre nossa realidade, e era uma coisa que há 10 anos atrás não interessava a ninguém, muito diferente do que está acontecendo agora, né? Há 10 anos atrás não era um tema interessante, não, os temas que a gente tratava na Preta Porter, que são os que a gente trata até hoje, que eram as questões sociais, LGBTQI+, que nem chamava tudo isso, mas era essa ideia, enfim, que era, enfim, falar sobre os universos que a gente falava naquela época não era uma coisa tão interessante, né, era até uma coisa um pouco meio, vocês fazem filme panfleto, mesmo que não fosse panfleto, era só falar de alguma coisa social que parecia que era panfleto. Então, isso mudou também, né, Gui, bastante, assim, nos últimos... Sim. Que bom, né, que as coisas estão mudando. Mas... E aí, o que mais você queria que eu falasse? Eu acho que é um bom começo, assim, tipo, a gente hoje tem muita gente aqui que participa também, que está numa fase um pouco parecida, assim, aqui em Guarulhos está rolando muita gente interessada em produzir, muitos coletivos, muita gente da periferia, do centro de Guarulhos e tudo mais, se organizando muito na raça, assim, para ter seu espaço, para conseguir ir para festival. Então, tem muita gente nesse momento, assim, que é o momento que você citou lá do início da Preta Porter, ainda meio sem CNPJ, coisa ainda mais na vontade, na ideia, do que de fato, assim, uma estrutura de produtora sólida.
Mas a Preta funcionou durante muitos anos quase como uma ONG, assim, entendeu? O dinheiro que entrava era o dinheiro que a gente dividia entre as pessoas que trabalhavam na Preta por Ter. Né? Não existia esse escalonamento de, você é não sei o que, você é não sei o que lá. Era uma coisa um pouco mais orgânica, porque, na verdade, o que existia era um desejo de realizar. Né? O quanto a gente ia ganhar de dinheiro, não sei o que lá, era uma consequência de... Enfim, precisava de um mínimo ali, porque todo mundo precisava viver daquilo, mas a gente trabalhava no mínimo que todo mundo podia viver, porque a ideia era, então, assim, tinha um desafio de você encontrar uns parceiros que quisessem trabalhar e tivessem essa fé também no conteúdo, porque partia da fé do conteúdo. Acho que a Preta por Ter é assim até hoje, fé no conteúdo. A gente impressiona as pessoas pela fé no conteúdo, independente de hoje a gente estar fazendo um projeto com a Netflix, por exemplo. Acho que esse eu acho que é o DNA da Preta por Ter, sabe? Se você tem uma equipe que está ali por outras razões, ela não permanece na Preta por Ter, sabe? Entra a gente, tem outros intuitos, porque está mais interessado nos players que a gente está trabalhando e tal, mas de verdade, no DNA da Preta não permanece. Passa, contribui, mas não permanece. Porque acaba que enfim, acho que a forma que a gente faz filme até hoje é muito passional. E aí, quando você está num espaço onde as coisas acontecem de forma passional, se aquilo não está na tua veia, no teu... Talvez você não consiga, sabe? Então a gente continua fazendo curta-metragem. Não quero abrir mão de fazer curta-metragem. A gente sabe o que significa fazer curta-metragem. Por mais que a gente esteja fazendo série. Entende? Sim. Então, assim, eu acho que entender, para mim, né? Eu entendi que, tipo, impossível era uma palavra que não rolava dentro da Preta por Ter. Tipo, não vamos falar essa palavra, impossível. Não existe, não sabe o que é isso, não lidamos com esse tipo de coisa. Então, assim, simplesmente não existia e não existe até hoje essa ideia de impossível. Quando alguém fala impossível, eu já subo uma alerta, falo, vem cá, vamos conversar sobre essa ideia de impossível aí, porque se você vier com essa energia de impossível, vai ser muito complicado a gente conseguir fazer. Aqui a gente é capoeirista, bicho, vai ter que dar um jeito, entendeu? Ginga pra lá, ginga pra cá, vai rolar. Então, acho que tem uma coisa de imprimir também uma crença mesmo dentro da produtora, sabe? De que sim, a gente pode fazer. Então, para mim, hoje, uma coisa que está sendo importante e era uma coisa que eu queria há muito tempo, era desenvolver outros diretores, né? Então, durante muito tempo, eu produzi muitos diretores, mas eram diretores que já vinham de escola de cinema, não sei o que tal, que eram uma galera mais da FAAP, galera da USP, da escola de CUB e tal. Depois de um tempo, há uns 5, 6 anos mais ou menos, a Preta por Ter mudou bastante o perfil dela. Né? A gente virou uma equipe essencialmente preta, e com isso também pessoas de lugares super diversos, né? A cara da Preta por Ter foi mudando e enfim, os projetos também, o DNA dos projetos permaneceu os mesmos. A gente continua tendo uma série de parceiros como o René, por exemplo, que é um cara parceiro meu desde a FAP. Mas entraram novos parceiros que vinham de outras realidades, de outras formações, de outras coisas. Então, tipo, também tinha um desafio de entender que, fala, pô, pra mim, que fiz FAP, foi difícil pra cacete, imagina pra essa galera. Né? Então, como é que a gente cria... primeiro, cria crença. A primeira coisa que você precisa criar é crença, bicho. Porque se você é preto nesse país, está querendo fazer cinema, o periférico, você quer fazer cinema, tá aí, Fábio Rodrigo, maravilhoso. Olha, um puta exemplo foda, né? Um cara que inspira um monte de gente, com certeza absoluta. Mas a gente sabe que são exemplos ainda raros, tem muito mais do que tinha na nossa época de começar a fazer cinema. Mas ainda é muito menos, né? Ainda é bastante menos. Mas aí acho que assim, essa galera toda é uma galera para falar sobre filme impossível, sabe? E a gente vê cada filme incrível, né? E aí agora, por exemplo, dentro da Preta por Ter, você já vê nascendo outros diretores. A gente já aprovando edital de outros diretores. De uma galera que entrou talvez sem ter muita certeza se ia poder fazer um filme. E a pessoa vai entendendo que ela pode, porque é uma coisa que você vai desenvolvendo também, métodos, né? Métodos de produção.
para falar, cara, você não vai só produzir se você atingir esse edital XPTO. Existe essa coisa no mercado que está todo mundo em polvorosa, e eu entendo que é esse problema todo que a gente está tendo na Ancine, mas é isso, a Preta Porter, eu ganhei um fundo setorial na minha vida em 11 anos de produtora. Uhum. Eu nunca fui dependente de fundo setorial. Então, assim, o que foi um grande vácuo para todas as pessoas, eu entendo, e é realmente para o mercado, mas eu não enfim, eu não usufruí disso, entende? Sim. Quando eu desconheço isso, né, quando você não desconhece uma coisa, não te faz tanta falta, porque você não, né, enfim, eu sempre tive que dar outro tipo de capoeira para fazer filme, né, outro tipo de forma de pensar a produção. Então, como é que você mantém uma produtora fazendo só filmes? Primeiro você tem que aprender a fazer matemática, depois você tem que ganhar bons parceiros, depois você tem que começar a formar uma teia de amigos, entendeu? De pessoas que estão ali, que estão com você efetivamente, mas que querem construir um projeto. E acredita ainda no cinema, entendeu, Gui? Porque é isso. Sim. Oi, Ju, eu gostei muito disso, queria saber mesmo como foi esse processo, assim, de você ir assimilando essa galera que ia chegando e como é que vocês foram construindo isso, assim? Foi assim. Porque... Foi assim, 2014, que fazia 5 anos de Preta Porter, eu tive um breakdown. Fiquei mal pra cacete. Tipo, foi um momento que a gente tava trabalhando muito, mas tinha uma série de coisas que, no final das contas, a responsabilidade estava muito centrada em mim, e tinha alguma coisa que eu não sabia identificar o que era, mas tinha alguma coisa que não estava groovando. Não sabia identificar. E tentei, de fato, parar de se fazer cinema. Fiquei 3 meses com a Preta Porter fechada, fechei a casa, passei a chave, saiu todo mundo da Preta Porter e eu fui morar no Rio de Janeiro. E aí, nesse meio tempo, que eu recebi a seleção do Talent Camp, do Talent de Berlim, eu fui pro Talent e voltei falando, foi legal, mas não vou fazer cinema, continuo, não quero. Não vou. Porque esse mercado é muito louco, porque é a forma que tem que ser e tal, enfim, várias questões, eu entrei nas questões, porque eu entubei nas questões erradas mesmo, porque era pensando no cinema que a gente via sendo feito. Esse tipo de cinema eu não quero fazer. Se eu tiver que ir para duelar com o mercado, fazer esse tipo de cinema que eu vi, que eu trabalhei para essa galera branca, que trabalha desse jeito, XPTO, eu não quero fazer isso. E aí, para mim, parecia que a única forma possível de eu organizar minha empresa naquele momento era eu montar aquela estrutura que era hierárquica, rígida, não sei o que tal. E aí eu desenhei completo, porque eu falei, não quero, meu, se for para ficar, tipo, sendo chefe numa produtora, eu não quero, não é isso, não serve para mim, não serve para o meu corpo, não é isso. E aí, beleza. Passou 3 meses e aí a gente recebeu a seleção de Cannes com A Terra e a Sombra. Aí realmente eu tive que olhar para mim mesmo e falar, acho que, minha filha, você tem que voltar e fazer cinema. Parece que tá tudo indicando que é melhor você voltar e fazer o que você sabe fazer. Então. E aí, nessa volta, eu tinha passado esse tempo no Rio de Janeiro, e nessa volta eu conheci a Diana Costa, que trabalhou comigo um tempo, depois deu uma volta no mundo, e também no final desse momento do breakdown, eu tinha conhecido o Washington, que é meu parceiro, são meus parceiros, estão na Preta até hoje. O Washington veio para ser assistente de montagem num trampo que a gente estava fazendo com Racionais MCs, conheci ele, beleza, fechei a Preta, fui embora, não sei o que, conheci a Diana, na mina Preta também, todo mundo com match de ideia comigo, putz, tudo que eu queria conversar sobre, Guilherme, desde o Cores e Botas, e não conseguia eco, não conseguia a gente contando a mesma história. E aí foram encontros importantes, assim, que aí eu comecei a encontrar uma outra turma e pensar como é que a gente trazia a minha turma, né, para perto, como é que você traz, assim, e para mim, que tinha a vida inteira estudado em colégio particular, com um monte de gente branca e tal, não sei o que, também foi um catarse, né? Um match, encontro, que tinha já começado lá para mim ali com o resultado do Cores e Votos. O resultado do Cores e Votos foi isso, foi aproximar muita gente preta perto de mim,
muita gente chegou, assim, que eu não tinha no meu universo, né? No dia a dia. Tinha meus primos, um monte de primo, mas não tinha, mas dentre os amigos não tinha, por causa do meio mesmo que andava, né? Então, e aí ali no Cores e Botas começou a mudar, depois eu fui Racionais, aí fiz Marighella, Racionais, aí enfim, já veio todo Racionais, né? Já veio todos novos amigos Racionais, já veio toda essa galera, e aí, enfim, de repente foi tudo mudando e meu corpo também foi assentando, né? E teve uma coisa que foi importante para mim, justo nessa virada de 2014 para 2015, que foi um momento importante, que a gente começou a pensar na associação preta, de filmes pretos e tal. E aí foi quando começou a surgir várias cineastas pretas. E aí foi muito maneiro isso. Porque elas começaram a falar, Juliana é diretora, porque eu mesma dirigia vários filmes, mas eu me via como produtora, porque era uma coisa muito séria lá na FAP, você lembra disso? Eu era produtora, eu era produtora. Por mais que eu tivesse dirigido mais filmes do que muito mais gente, mas tinha uma coisa do estigma, não, você é produtora, E as minhas chegaram marcando, assim, a Juliana é diretora, é nossa referência, não sei o que tal. Tipo, de repente eu tive que assumir ali um espaço que estava sendo demandado, né? Uma função que estava sendo demandada, né? Tipo, ó, entra aqui nesse espaço que a gente também... Ninguém falava assim, mas era assim que estava acontecendo. Então, isso fez tudo mudar. Isso, para mim, assim, fez tudo mudar, porque nesse momento foi quando eu entendi que, realmente, tipo, a gente tinha um trabalho consolidado, eu tinha muita experiência para trocar, muita coisa para falar, já tinha ido um monte de festival no mundo inteiro, enfim. E aí também, a partir dali, eu consegui, a gente já vinha testando desenhos, mas aí depois disso, a gente começou a testar outros desenhos, que eram desenhos com tempos mais parecidos, com, enfim, um desenho orgânico mesmo de produção, sabe? De você falar, cara, eu não tenho que imitar nada daquilo, eu não vou conseguir, eu não preciso, aquele tipo de produção me adoece e eu não vou fazer desse jeito nunca. Nunca na minha vida, eu não quero. Entendeu? Tanto que até hoje é raro eu ir trabalhar em outras produtoras, depende muito do projeto, sabe? Muito mesmo. E mesmo assim, sempre é uma questão no sentido de conversar e falar sobre essa questão de como a gente trabalha, como é o tempo, como a forma. Por exemplo, a hierarquia rígida não funciona muito pra gente, sabe? Nunca não funciona. Sabe, eu estava trabalhando agora com uma equipe inteira preta, com uma produtora executiva branca. E eu falei, me conta aí, o que você observa de diferente? Ela, cara, é muito doido como vocês, tipo, a hierarquia fica muito perdida ali no meio, mas assim, dá para saber quem está fazendo o quê, mas é tudo muito mais misturado, vocês... Enfim, ela gerou uma observação, assim, sabe? No sentido de, tipo, vocês se organizam de uma outra maneira. Eu falei, pô, legal te ouvir, assim, né, observando uma equipe inteira preta, sei lá, 50 pessoas pretas e uma pessoa branca, então, enfim, ela vai ter uma observação sobre isso, né? Sim. E é muito interessante, porque a gente também não tem muitos outros modelos para seguir, né? A coisa vai tendo que ser inventada na medida que ela está sendo feita, né? E que eu acho muito interessante também dessa conversa é que você já caminhou uma caminhada aí, né? Que tem muita gente também que está se organizando, pensando em outros modos de fazer, e isso acaba sendo muito inspirador, né? Principalmente por conta dessa questão até que você trouxe, assim, de ser diretora ou produtora, e no fim das contas você acaba estando ali nos dois lugares, né? E aí você abraça o cinema mesmo com tudo, né? Tá em todas as pontas praticamente ali. Tanto... Gui, quando a gente fazia faculdade, tinha esse glamour do direção, né? Acho a maior perda de tempo esse negócio. Eu falo isso toda vez que eu vou falar, eu falo, galera, tem uma coisa que vocês estão aprendendo de verdade é produzir. De verdade, saber é produzir. Se você quiser ter autonomia na vida. Porque a galera acha que produzir é escrever edital e ganhar, né? Não é isso. É você conhecer o filme, saber o filme, discutir o filme com o diretor, sei que tal. Isso te treina, deixa você errar também, né? Eu tive muito tempo para errar e acertar em filmes que não eram meus. A gente estava aprendendo junto, entendeu?
Sim. Não eram meus na direção, tô dizendo, mas eram meus. Eu tava realmente botando meu corpo e minha alma ali para acertar, mas nem sempre acertamos, né? Porque a gente tava começando. Fizemos um monte de merda também, fizemos um monte de coisa legal, mas também fizemos merda. Mas, enfim, de qualquer maneira, a gente tá. Produção, para mim, é a grande escola, saca? Depois, direção é a estrada, sabe? É outra coisa. Mas a produção, para mim, eu acho que ela oferece uma tecnologia mesmo. É onde você pode desenvolver sua tecnologia de fazer filme, sabe? Sim. Você acredita que pode ser, enfim, você muda o caminho do filme, cara. Você, como produtor, é uma pessoa que, né, que pode mudar o caminho do filme. Tanto quanto o diretor, né? É uma questão estratégica ali muito importante, estética também. Infelizmente, a gente no Brasil não tem cultura de pensar a produção assim, né? A gente tem cultura de pensar a produção como documento, papel, dinheiro, mas... Contratos, que faz parte também, né? Faz parte também. Mas é a parte mais que, putz, que aí com o tempo você delega. Hoje em dia eu lido bem pouco com tudo isso, por exemplo, sabe? Mas eu não delego a produção, que é ver o filme, acompanhar o filme, ver quem vai fazer esse filme, quem é que a gente vai fazer o desenho de produção, qual vai ser a melhor estratégia para a gente fazer este filme. Cada filme, um filme, né? Sim. Cada história, cada filme, ele pede um jeito de se fazer, um jeito de olhar para ele, né? Um caminho também para ser exibido, para chegar nas pessoas, né? Acho que o bom produtor, ele consegue ter essa sensibilidade mesmo, né? Uma coisa que me chama muito a atenção na sua fala, Ju, é por muitas vezes você relaciona a atividade de fazer cinema com o corpo. E isso é muito interessante, assim, porque acho que essa escola ocidental, não sei, branca, etc. e tal, tem muito essa questão de fazer simplesmente com a cabeça, né? E de deixar de fora toda essa outra gama de sensibilidade mesmo, de estar na vida, tudo mais e tal, né? Como que você percebeu isso dentro do seu processo e como é que você faz isso hoje, assim? O Gui, é engraçado, essas perguntas é engraçada. Ela é boa, mas ela é engraçada, porque não é uma questão de você perceber, é só a forma que eu consigo fazer, entendeu? A verdade é essa. Quando a gente ia tentar fazer um negócio absolutamente racional, parecia que a pessoa estava me sufocando, fazendo alguma coisa comigo. Era violento o processo, sabe? Ou quando reduz a sua intuição, como se intuição não fosse uma coisa, entendeu? Intuição fosse só... Enfim, a gente tem repertório, a gente estuda pra caramba e soma com várias outras sensações, né? Não é que a gente... Não é só intuição e também não é, sabe... É isso, né? Transcendência e racionalidade convivem bem no meu corpo. Tá tudo bem, sabe? Eu acho que isso é muito legal de ter uma equipe, por exemplo, ter uma equipe que é toda mais alinhada com isso, todo mundo mais alinhado com essa ideia de que a gente precisa olhar para esse espaço de intuição, que o nosso corpo vai dizer várias coisas sobre o caminho das coisas que a gente está fazendo. E parece um papo mega hippie, mas, na verdade, pra gente é a vida, né? É funcional. Funciona assim. É assim que a Preta por Ter funciona há 11 anos. Qualquer pessoa que já trabalhou na Preta por Ter se perguntar, várias vezes eu vi várias pessoas falando, cara, quando eu cheguei aqui, eu fiquei pensando que as coisas não iam funcionar. Porque não são cartesianas, entende? Então, e depois a pessoa vai entendendo que é uma outra maneira de fazer, e várias vezes a pessoa se identifica muito com a forma de fazer, sabe? E aí, de repente, às vezes até a pessoa sai da Preta por Ter e volta depois numa festa, em alguma coisa, porque ninguém vai embora nunca, né, da Preta por Ter, sempre volta numa festa, não tá tendo festa, mas... E aí a pessoa fala, porra, nossa, fiquei pensando que eu tô no filme, mas se você tivesse lá, ou se tivesse alguém daqui, se a gente pudesse fazer do nosso jeito, entendeu? Talvez tivesse mais... Aí você fala, pô, olha que legal, né? Não é um ensinamento da Preta por Ter pra pessoa, é da pessoa se escutar. Que ela tá lá em outro processo e ela tá falando, pô, se a gente pudesse fazer de um jeito mais... Acho que ia dar melhor. Mas
exercício de escuta, né? Eu não sei quando que eu percebi isso, porque é isso, eu acho que muito tempo eu tentei lutar contra isso. Eu achava que eu tinha que aprender a fazer igual se faz nos lugares que a gente via. Mas, no fundo, não funcionava, eu sofria para fazer. E aí, quando eu podia fazer, quando os filmes eram meus, que eu me sentia menos obrigada a mostrar que eu sabia fazer daquele jeito, era onde eu podia experimentar, porque eu estava produzindo e dirigindo, eu falava, agora eu vou experimentar fazer do meu jeito. Tá. E aí, as coisas começaram a vir, né? Então, por exemplo, tipo, é isso, o processo de produção do Afronta, por exemplo, sabe? Foi um processo mega familiar, mega, entendeu? Próximo, familiar, pequeno, super pequeno. O primeiro orçamento que a gente viu do Afronta, a gente saía devendo não sei quantos mil, porque era um desenho do desenho normal, do desenho clássico do cinema, do cinemão, né? Não, peraí, deixa eu desenhar isso aqui. Eu quero desenhar essa produção. A gente desenhou. Mudou completamente. Desengessou o projeto. Então, a gente pode ir livremente. Eu estava em Recife, cara, não sei quem está em Salvador. Vou virar e estou indo para Salvador filmar. A gente pôde filmar muito mais livre. Entregamos, né? Tá massa. Tá aí. Foi pro futuro. Sim, tá. Tá no mundo inteiro. Tá massa, entendeu? Então, acho que assim, quando você descobre que você fala, caraca, dá para fazer desse jeito mesmo, com resultado, tá comprovado, tá aí, tá no mundo. Você fala, agora, peraí. Então, agora, entendeu? Falei, então, agora respeitem meus cabelos brancos, que eu tenho experiência para contar para vocês, falando que comprovar que dá certo, que tem como fazer dessa maneira. E, enfim, por mais que a gente continue também experimentando coisas, normal, porque eu acho que também é da nossa natureza experimentar e não criar um padrão e uma Ford, né, uma produção em massa de filme, que é algo que a gente vê por aí no mercado, que é um sistema que você aperta um botão e entra tantas pessoas e aí sai o filme no final. Eu não tenho vontade de fazer assim, entende? Eu não tenho vontade de fazer assim, eu não tenho interesse por fazer cinema desse jeito. Então, é sempre uma reflexão, né? Até para você pensar, por exemplo, quanto você quer crescer, como você quer crescer, tudo isso tem que pensar o tempo inteiro, né? Sim. Agora, voltando numa questão aqui que eu acho que é meio pendular, assim, em relação a isso, que a gente estava falando aqui de intuição, de o corpo no processo, etc. e tal, qual é para você a importância desse saber mais técnico, assim, tanto técnico quanto de construção de repertório dentro de tudo isso, assim, para você conseguir chegar nos lugares e furar as bolhas, principalmente para quem está começando, assim, como que você vê essa questão? Difícil essa pergunta, tá? Não, é bem verdade que eu acho que isso soma, né? Eu não vou falar que a minha formação na FAP não soma no caminho que eu fiz, não vou falar isso. Independente de ser a FAP, não é a instituição, estou dizendo, é o tipo de espaço, né? Porque de cara a gente sai, a gente conhece um monte de gente, a gente teve acesso a uma série de conhecimentos, você participa de qualquer roda de conversa, porque você passou por um tipo de conhecimento ali, mas ao mesmo tempo, qualquer roda de conversa, vírgula, porque durante muito tempo eu ficava boiando na conversa da galera preta, falando tudo quanto é autor, quem é? Tive que correr pra cacete pra poder entender quem era todo mundo, foi um mega encontro incrível e tal, mas realmente eu não sabia, né, não tinha esse repertório, durante um tempo eu não tinha esse repertório. É muito louco porque as pessoas elas teorizam com vários teóricos pretos em cima do Cores e Botas e se pensou nisso, né? Mas não conhecia, não sabia, né? Isso era a minha vida mesmo, assim, não tinha muita coisa a mais que isso, assim, de reflexão. Mas, peraí, qual foi essa pergunta mesmo? Fala de novo. Eu tinha falado sobre a questão da importância da técnica, do repertório, dentro desse espaço, assim, de furar bolhas também, é importante. Não tem como dizer que não é importante, sabe? Porque a gente precisa. O cinema também tem um lado que é super técnico. Também tem um lado que você precisa ter conhecimento técnico. Não dá para fazer só na intuição. Não rola.
sabe? Fazer só na intuição não é uma possibilidade, né? Então, tanto que a gente aqui, do projeto da Escola da Preta, a ideia é essa, é abrir espaço para a gente poder ampliar um pouco o que a gente pensa como que é tanto conhecimento técnico, como um pensamento de cinema, enfim. As pessoas precisam conhecer o mercado. A gente, infelizmente, está num mercado que ele ainda é muito standard, branco, não sei o que tal, nananana. Ele tem uma forma de funcionar, uma linguagem, né? Uma linguagem, digo até de negociação. É como diz a Grace, passou no... como diz a Grace, passou no Afronta, né? A gente tem que... nós que somos pretos, indígenas, a gente tem que falar várias línguas, né? A nossa língua, a língua do branco, a língua não sei o quê, né? Tem que ser naturalmente poliglota, porque você tem que falar realmente. Então, isso é uma coisa que não tem como a gente ignorar. Talvez, nesse momento, eu posso estar falando besteira, tá? Mas eu acho que talvez, nesse momento, tenha até alguma abertura a mais, porque as pessoas estão precisando de conteúdos mais autênticos. Então, para isso, as pessoas vão se abrir um pouco mais para outro tipo de comunicação, que não seja sempre aquela mesmo tipo de comunicação, né? Buscando sempre o mesmo tipo de linguagem, mesmo tipo. Está precisando inovar, por quê? Porque o mundo está ruindo e precisa mudar. Então, é só bem por isso, né? Então, eu acho que é importante ter o mínimo ali, né? Não dá para contar só com a intuição, né? É importante estudar, né? E agora, também estudar pode ser muita coisa, né? Estudar pode ser muita coisa. Não necessariamente você precisa dominar exatamente o mesmo conhecimento. Às vezes você tem um outro conhecimento e pode ser fundamental. Sobretudo nos projetos de agora, né? Que tipos de conhecimento você poderia... Eu acho que tem conhecimentos específicos. Agora a gente está vendo um monte de filme falando sobre questões pretas e indígenas, cara. Realmente, assim, você vê. Até esses dias eu vi a Renata Martins fazendo um post falando: olha, galera, o que vocês estão pedindo para os roteiristas pretos é uma consultoria sobre o universo preto, filosofia preta, política preta. Isso aí não é roteiro. A gente quer discutir técnica de roteiro, não sei o que, não sei o que. Mas vocês deveriam pagar mais porque a galera está indo para dar esse tipo de consultoria. Então, você contrata para a pessoa da consultoria de conhecimento que você não tem. Não é isso. Você é roteirista, você vai lá para escrever e não sei o que lá. Agora, você aproveita se você quer o PEC. Então, eu quero contratar um roteirista que tenha engajamento militante, não sei o que tal, nananana, entendeu? Você fala, cara... então, assim, esse tipo de conhecimento, hoje em dia, pode ter um valor dentro do mercado. Sim. É uma coisa que em outro momento a gente não tinha, né? Eu acho que aproveitando o gancho que a gente falou de tecnologia e de técnica e de tudo isso, eu acho que muita coisa do possível também se baseia em como a gente hackear todas essas coisas, né? Hackear, furar essas bolhas, trazer conhecimento de um lugar para o outro, entender como é que funciona para poder jogar o jogo mais à sua maneira, né? Então, como você vislumbra um pouco desse futuro mais próximo que a gente tem aí em relação à tecnologia ou oportunidades que se abrem nesse sentido, assim? Eu acho que é isso. A gente tem que estar sempre aberto para entender. Até eu, por exemplo, nessas produtoras que eu jamais gostaria de montar uma igual, eu aprendi muito. Inclusive sobre o que eu não gostaria de fazer, mas muitas coisas que eu entendo que são processos fundamentais e que eu aprendi dentro desses espaços, né? Então, acho que essa coisa de você hackear o espaço, eu lembro que na época de um produtor executivo, ele falava, não, sei o que você está fazendo aqui, Juliana, você quer fazer outra coisa? Eu falava, não, eu estou aqui só para ver como vocês fazem. Só estou aqui aprendendo. Eu estou aprendendo que logo mais eu vou abrir a minha. Eu falava isso para ele. Eu estou aqui só para ver o que vocês estão fazendo. Porque eu quero ver exatamente o que groove e o que não groova para mim, sabe? Uhum. Então, eu acho que tem muita coisa, assim, do mercado que a gente está agora, que é o mercado, por exemplo, tem VOD, e a gente sabe como essas políticas do VOD são políticas complexas, né? Que você tem que dar todos os direitos de produção para a empresa.
mas que você sempre pode entender como é possível você trabalhar dentro desses espaços sem você vender sua alma, sabe? Acho que o grande desafio que a gente tem nesse momento é a gente entender como é que você transita dentro desse mercado, mantendo sua autenticidade e sem vender sua alma, né? Isso é um desafio mesmo. É um grande desafio mesmo. Galera que estiver aí no chat, que quiser formular uma pergunta, pode ir mandando aqui que a gente vai abrir daqui a pouco para pergunta também. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, então, da sua experiência internacional, assim, tipo, o que mudou, como é que foi, o que você achou, como isso impactou no jeito de você fazer as coisas. Olha, eu acho que teve uma coisa que a gente, de alguma forma, já tinha um pouco isso num desejo, né, de pensar a produção de um jeito onde a produção fosse criativa, mas eu participei de um laboratório internacional que chama EAV, que foi maravilhoso, que ele funcionava assim. A primeira semana era uma imersão de 5 produtores da América Latina e 5 produtores da Europa juntos, e que eles ficavam imersos numa espécie de... Cara, era quase uma terapia de produtores, entendeu? Era tipo uma semana a gente falando sobre os roteiros e conversando só sobre roteiro. Sabe? Sobre o roteiro e sua realidade de produzir no seu país e tal, não sei o que, mas era uma conversa estritamente sobre roteiro. Então, uma semana inteira, produtores falando só sobre roteiro. Aquilo, para mim, foi fundamental para entender a função do produtor. Sabe, Gui? Porque ali foi um twist de entender qual era a função específica do produtor. Não se falava de orçamento. Saca? Orçamento não era uma questão, era a história, o personagem, o caminho do personagem, tal. Era uma outra coisa, entende? E aí a segunda etapa, aí sim vinha os diretores para ter mentoria, os roteiristas para ter mentoria de roteiro, não sei o que, e a gente começava a discutir a viabilidade, mas depois de você já ter voltado com todo o feedback de bagagem para o seu diretor, conversar com ele. Então, o projeto só ia para uma mentoria de direção depois do produtor já ter exaustivamente conversado com o diretor, sabe? Então, isso, para mim, eu acho que tipo, foi uma das coisas que, para mim, marca mais do que ter ganhado o prêmio em Cannes, entendeu? Como formação, sabe? Como importante, entende? Acho que, assim, tipo, Talent Campus foi legal, mas essa imersão foi muito mais legal para mim, né? Então, depois eu participei de muitos laboratórios, fui pro Torino Film Lab, também foi bem interessante, a gente fez uma parte na Rússia, outra parte na Itália, sempre convivendo com produtores do mundo inteiro, né? Então, isso te dá uma noção também, sabe? Então, eu tinha uma discussão sobre, enfim, muitas coisas que eu pensava foi caindo por água abaixo. Ao mesmo tempo, tipo, hoje eu tenho muitos amigos, né, no mundo todo. A primeira vez que eu fui para Berlim, no Festival de Berlim, que a gente foi com a Voz, filme do Misha, dirigido pelo Misha, eu entrei no mercado de Berlim, assim, que era um negócio enorme, né? Cheio de um stand, eu nem imaginava que aquilo existia, ninguém conta isso pra gente na faculdade, né? Não sabia que isso existia, que era tipo uma feira, parecia esses negócios do meu pai de andaime, os negócios que eu ia de construção civil. Mas que isso, cara? Isso aqui existe assim. Quando eu entrei, eu levei um pancadão tão grande, assim, de falar, meu Deus, é outro universo, que eu voltei de costas, cara. Eu falei, não vou nesse negócio, não. Fui embora. Entrei até a porta, olhei e falei, não, vou embora. Fui embora. Aí passou uns dias, eu conheci a Sara Silveira, e aí ela falou, não, vamos lá pra você ver como é. Ju, vamos lá. Aí eu falei, beleza, eu vou com você, então, pra ver, porque eu falei, pelo menos eu conheço uma pessoa, pareceu super constrangedor o espaço, assim. E aí foi legal, assim, pra mim, sabe? Tipo, ter conhecido as pessoas. E, basicamente, eu só conheci as pessoas no Brasil. O Brasil é tão engraçado, né? Que eu só conheci os produtores brasileiros fora do Brasil. Nunca conheci ninguém no Brasil. Então, esse métierzinho aí acontecendo lá fora e aqui é difícil de encontrar com a galera e tal, né? Pô, eu já tenho vários amigos que eu falo, pô, já mandei tanto e-mail para você para me apresentar, eu estudante querendo só falar um oi, nunca nem me respondeu um e-mail, pô.
Hoje em dia são meus amigos, né? Mas eu lembro, só um que eu lembro que eu falei, ó, Lázaro, você é um cara legal mesmo, cara, porque eu te mandei o roteiro do Cores e Botas, você leu, comentou e me mandou um comentário, cara. Lázaro Ramos. Porra. Foi foda isso, foi foda. Foi legal pra cá. Obrigado. Mas é isso, a experiência internacional depois somou muito pra gente aqui no Brasil, né, também, porque foi assim que a gente começou a destravar um pouco a questão dos editais, porque isso era muito travado para a Preta Porter, a gente não conseguia ganhar, né, com setorial nem nada. Por mais que a gente tivesse muitos prêmios em curta e tal, e não sei o que, tinha uma coisa, né, o mercado do Brasil era muito pautado em cinema, sala, não sei o que. Tanto que rolou um lance aqui, não sei se eu posso contar, mas rolou um lance que eu ganhei um prêmio da Aldir Blanc, que minha nota de direção ficou a maior nota de direção aqui do estado de São Paulo, sei lá, ou da cidade de São Paulo, nem sei. Aí, um cara que foi meu chefe 3 anos atrás, fez um recurso e botou meu nome, bicho. O cara botou meu nome, falando que eu era uma produtora, mas diretora eu não era não, sei lá o quê, não sei o quê. Tentando tipo, ganhar o edital e fazer eu perder. O cara, tipo, perdeu as estrebeiras. Aí... E aí, enfim, né, não aconteceu nada. Enfim, minha nota não mudou, nem nada, até porque, tipo... por quê? Mas aí eu vou falar... Eu tô falando disso por quê? Porque mudou tinha outro tipo de critério, né, Gui? Porque ele falou, olha, eu tenho 8 longas lançados. A Juliana não tem nenhum longa lançado em sala de cinema. Esse tipo, cara, esse critério morreu, amigo. Porque era um critério que só fazia bem pra você, porque só você tinha amigo distribuidor. Entende? Então, eu nunca nem consegui ganhar fundo setorial, cara. Olha o critério que você está defendendo. Você está defendendo um critério que era excludente para mim. Há 20 anos não tem uma diretora preta lançando filme em sala de cinema de ficção. Então, assim, é o cara que fez 8 filmes e que estava reclamando que não ganhou e puto porque eu ganhei. Mas o recurso botando meu nome, bicho. Cara, tipo... Então, assim, é muito louco, né? Você pensar que quando os critérios começam a mudar, o reverb que dá no mercado fica em polvorosa, porque, tipo, os critérios eram muito benéficos para um tipo de pessoa específica. Sim. Para um grupo muito específico, um recorte bem específico. Muito específico. Então, quando isso começa a mudar, isso claramente começa a... Enfim, começa a surgir várias paradas, né? Ô, Ju, falando nisso, assim, que tipo de estrutura você acha, assim, que poderia ser mais benéfico para a gente conseguir mais diversidade mesmo, assim, no cinema hoje? Tipo, em termos de questão pública dos editais. Claro que a gente essa é uma pergunta bem utópica, mesmo que a gente vive um processo de desmonte dessas instituições como um todo, né? Mas o que você acha que seria um desenho que poderia contornar muitas dessas questões? Eu acho que assim, a PAN, por exemplo, tem tentado isso e conseguiu algumas vezes, né, implementar a política de cotas, que era uma coisa importante, foi uma coisa importante, despontou daí dessa política de cotas uma série de diretores e diretoras, por exemplo, né. Então, assim, a gente conheceu uma série de diretores que hoje estão fazendo coisas interessantes e que certamente daqui a pouco vão fazer VOD e que, enfim, foi uma oportunidade da gente conhecer uma série de diretores talentosos, né, e de produtores, diretores, enfim, de equipes, né, importantes, talentosos, que antes a gente não tinha esse espaço, né, Gui? Tanto que a gente, durante muito tempo, era só a gente fazendo. Não tinha mais ninguém fazendo com edital e tal. Então, assim, por isso que eu acho que esse caminho também foi um caminho meio natural de quando a galera começou a fazer mais cinema, a galera procurava, ia visitar a Preta Porter. Me ligava pedindo para conhecer a Preta Porter, para visitar, para saber como funcionava, para ver como era, entendeu? Então, muita gente que tá por aí no mercado, eu lembro da pessoa ter ido visitar a Preta Porter há muitos anos atrás, sabe? Porque queria saber como era possível, como era e tal. Então, eu não sei, eu não tenho uma resposta para isso, né? Mas isso era um caminho que estava se firmando e que parecia um caminho bem interessante, que estava fortalecendo muita gente, né? Uhum. E a gente tem outras coisas chegando, outros trabalhos chegando.
nesse momento, acho que tem um movimento do mercado querendo fazer isso, mas é isso, né, meu? As pessoas, elas ainda têm um grande problema de exercitar confiança na gente. É muito difícil, né, ainda assim. As pessoas querem muito o que a gente tem a dizer, mas tem que ser produzido por alguém que já tá aquele consolidado de sempre, tá, pum, entendeu? Então, esse é sempre um... Porque você fala, cara, mas se você quer fazer do mesmo jeito e você quer um outro resultado, quer dizer, né, acaba que não rola, né? Então, enfim, você quer... acho que isso aí é qualquer livrinho de autoajuda vai te falar. Se você quiser fazer diferente, se você quiser um resultado diferente, faça diferente. Mas parece que, por exemplo, os grandes players do mercado, eles não entendem isso, né? Eles acham que tem que ser feito de uma maneira para ter um resultado diferente. Você fala, cara, eu não acredito nisso, mas beleza. Sim. Ô, Ju, agora falando assim mais para quem está querendo começar aí a se embrenhar por essas coisas do audiovisual aí, curta, longa, quer se interessar, tipo, o que você falaria assim como uma palavra de incentivo, de conselho? O que você tem a dizer para quem está querendo se aventurar aí por essas águas turbulentas? Eu diria, faça um projeto que você põe teu coração inteiro e, se possível, que você fique meio nu no projeto. Se você está começando, faz um projeto que você realmente se identifique com ele, que você vá mexer em alguma coisa que você sabe que você quer mexer. Porque para você ter força para fazer um projeto, que a gente sabe que não é fácil, de conseguir levantar um projeto, fazer um projeto, terminar o projeto, distribuir o projeto, você precisa ter muita identificação com o projeto. Às vezes a pessoa quer falar sobre uma coisa que é o que tá rolando no momento. Tipo, o momento passa, cara. O momento passa, o momento é esse. Hoje, ainda mais que o Brasilzão que a gente tá. O momento é um Brasil hoje, amanhã é outro Brasil. Depois de amanhã é outro Brasil. Então, assim, eu penso isso, sabe? Porque eu vejo, assim, a diferença quando a pessoa tem uma sacada, que é uma ideia que é uma sacada, ou quando é um projeto by heart, que é do coração dela. Sabe? Uhum. E aí eu acho que existem forças absolutamente distintas de você trabalhar num projeto que é uma sacada, que eu acho que é uma coisa que você pode deixar para o seu segundo, terceiro projeto, sua sacada. Sabe? A sacada vai funcionar, você vai vender, você vai achar um player para fazer tudo e tal, então não sei o quê. Mas, amigo, se você não fizer, o seu primeiro projeto vai ser difícil. Então, se não for um que você ama muito, que faz muito sentido para você, que você acha muito que você tem que contar isso pro mundo, por alguma razão, você tem que ter uma razão forte para contar isso para o mundo. Eu preciso falar isso aqui para o mundo porque eu tô falando de filmes como o filme que a gente está falando aqui, de filmes possíveis, tá? Porque se você, enfim, você tá com tudo na mão e pode fazer seu primeiro filme com tudo, você faz o que você quiser. Mas se você tá fazendo um filme que é um filme que você já sabe que você vai ter que ter raça, força, não sei o que tal, para fazer, então, investe numa ideia que você ama, entendeu? Não a ideia que você acha que vai groovar no festival, que vai groovar no público, que vai... Esquece isso. Esquece isso, entendeu? Acho que guarda esse aí que você é sua sacada, guarda. Segundo projeto. Mas o primeiro projeto, eu acho que ele tem que ser um projeto do coração, assim, porque todas as merdas que acontecer, você vai atravessar, se for. Guilherme, a gente perdeu o som do Cores e Botas. Você não lembra disso, cara? Se não fosse o filme que a gente amasse, a gente não teria terminado ele, cara. Se não fosse um negócio assim de eu preciso contar isso pro mundo, você não termina, cara. Tipo, eu tinha essa opção de entregar o filme do jeito que tava. Eu fiquei ofendida quando a faculdade falou isso pra mim. Entrega do jeito que tá. Eu, o quê? Cara, isso aqui é meu filme, meu. Entendeu? Nada, maluco. Não tem a menor chance, entendeu? Esse filme é meu. Esse filme não é de vocês, não. Não tô fazendo pra provar pra vocês, né? Esse filme é meu. Então, aí você vai fazer, você vai dar seu jeito, né? Você encontrar uma pessoa, fazer uma criança de 7 anos se dublar. É isso aí, você vai dar seu jeito de fazer o negócio. Porque você tem fé no que você tá fazendo, né? Você acredita, você acha que aquilo ali vai fazer sentido pra você, pro mundo, pra um monte de coisa. Podia dar certo e podia não dar. Deu, né? Deu certo. É um filme que as pessoas assistem até hoje e tal. Mas se a gente não tivesse terminado, não teria como, né? A gente nunca saberia. Então você tem que ter essa força. Eu acredito nisso, sabe? Nossa, tô parecendo um podcast de autoajuda.
Mas foi uma pergunta meio assim também, né, cara? Pô. Mas é isso. Entrou por isso. Mas é que é muito gostoso de conversar com quem está produzindo, com quem está fazendo, desses processos mesmo, né? De entender como é que a pessoa lida, constrói com as coisas, como é que são essas relações e tudo mais. Eu gosto muito de entender processo artístico, assim, independente do meio e tal, e eu acho que é muito rico poder conversar disso contigo, assim, de uma forma tão aberta, né, e tão afetuosa, assim, isso é muito incrível. Ô Gui, sabe o que eu ia falar também? Que era muito legal, a quem está começando, conhecer a galera do Filmes de Plástico, que é uma galera de Minas, e que eles têm uma coisa muito maneira, que é produzir, durante, por exemplo, André Novaes, durante muito tempo produzia, os atores dele eram só a família dele, as pessoas da rua dele. E aí o André tá no Afronta também, vocês podem ver, o André e o Gabito, os dois são da Filmes de Plástico, o Gabriel Martins e o André Novaes. Os dois são da Filmes de Plástico, e estão nos dois no Afronta. E é muito legal você ver do jeito que eles pensam, que eles fazem, porque o André foi para Cannes mais de uma vez, com os filmes com o pai e a mãe deles de atores, entendeu? Que nunca foram atores, e que ele que transformou o pai e a mãe em ator, entendeu? Então, isso é muito legal. Eu acho que eles são super inspiradores nesse lugar de falar, cara, existe uma coisa que é você ter uma estrutura minimíssima. Se você quer muito fazer, eles começaram a fazer com uma estrutura minimíssima, assim, entendeu? Tanto que os atores eram a família, o moço da rua, o tio, a galera que eles conheciam do bairro, né? E é isso. E os filmes foram ganhando força, e é isso. Cannes, Rotterdam, o mundo inteiro, entendeu? Eu acho que a gente se identifica muito com a produção deles, assim, é muito inspirador, assim. A cidade de Contagem, assim, é muito parecida com Guarulhos, assim, né, que tá bem coladinha com BH e tal, a gente com a cidade, tem o aeroporto, etc e tal. E eu quero muito trazer eles para dialogar aqui no festival. Vamos ver aí o que vai rolar, quais são os próximos passos aí. Mas os curtas estão todos abertos no YouTube para quem quiser assistir e tal. E tem outros filmes também, mas de fato eles são bem inspiradores. Lá no Afronta, na Netflix, vocês podem conferir aí essas 2 entrevistas e mais um monte de coisa bacana. Ô Ju, e para encerrar aqui, eu queria perguntar coisas de próximos projetos que você puder falar, assim, do que está por vir. Eu achei muito legal o que você acabou de fazer lá em parceria com o Canal Brasil e com o Instagram. Tipo, como que podem rolar essas novas parcerias, esses novos tipos de conteúdo, assim. Eu acho muito interessante falar, se você pudesse falar um pouquinho, seria maravilhoso. Tá. A gente tá super armando uma parceria com o Instagram muito legal. E a gente, inclusive, eu nem sei se eu posso falar isso, mas devo poder, sei lá. Que a gente vai fazer um processo de formação para depois a gente replicar esse processo para outras pessoas. Então, a gente já está trabalhando com linguagem de Instagram e tal, que eles chamam de mobile first, que é filmes para celular e tal. Então, que é pensar nessa linguagem, que é uma linguagem que eu tinha alguma restrição, mas que eu tô achando super legal, assim, na verdade, assim. Eu achava que era muito efêmero e tal, mas, por exemplo, essa parceria que a gente fez foi legal, porque, tipo, no Canal Brasil gerou um documentário de 20 minutos, e no Instagram, 3 episódios de 8 minutos e vários reels, vários stories e tal. Então, assim, tem um outro andamento, né? A comunicação e tal, muito super novo, assim. Mas a gente está gostando bastante de aprender a lidar com essa linguagem. E acho que é uma linguagem que, putz, quem está começando tem que dominar essa linguagem desde já, sabe? Que são coisas tão básicas como você, tipo, tá filmando e conseguir, por exemplo, gerar um grid de fita mesmo, um grid, para você saber como faria a mesma imagem no Stories. Saca? Isso aqui é uma tacadinha, assim, nada demais, assim, saca? Mas é uma coisa que faz parte das dicas que eles dão, assim, sabe? Que é você entender, porque é como você pode depois criar chamadas para o seu filme. Sobretudo a gente que faz filme independente, que precisa gerar nossa própria comunicação do filme,
Eu acho que é muito legal poder estudar essas coisas e saber como fazer isso, porque no final a gente quer que as pessoas vejam os filmes, né? Então, quanto mais a gente conseguir comunicar, melhor vai ser, né? Então, acho que isso é muito legal. Então, a gente também pretende, a gente está fazendo uma parceria dessa maneira com a página do Afronta. Então, a página do Afronta é uma página que tem projeto para crescer. O Afronta é um projeto também que vai crescer, porque ele tem a Afrontinha, Afronta Indígena, Afronta Temporada 2, Business, sei que tal, tem várias frentes do Afronta. Acho que o Afrontinha Dá para falar um pouquinho disso? Dá, então, a Frontinha é o projeto que a gente quer fazer com as crianças, porque a gente entende que é necessário, né? Que tem, assim, primeiro porque já tem uma molecada que sabe muito sobre e pode ensinar e trocar, e outra porque é um conteúdo muito difícil. Durante a pandemia agora, com esse negócio do George, a ideia da Frontinha é até anterior, mas durante a pandemia, muitas mães me escrevendo e perguntando como é que eu falo do meu filho, como é que eu falo sobre o meu filho, sobre racismo, não sei o que e tal. As pessoas usam muito Cores e Botas, né, Gui? Então, o Cores tem o Cores está no currículo da Prefeitura de São Paulo, das escolas da Prefeitura de São Paulo. Nossa, que incrível. Não sabia. Está em muitos lugares. Esses dias, minha afilhada, que morava em Natal, me mandou um print do Cores e Botas no caderno dela, na apostila da escola, sabe? Tá bem espalhado, assim, eu nem sei mais. Mas, e aí eu acho que o Afrontinha, ele vem um pouco para esse lugar, entende? Porque já tem a molecada, elas já são muito elaborados, então tem várias crianças que eu sou super fã e sigo as crianças no Instagram e tal. Porque é muito legal, porque quando alguém me pergunta o que eu faço com meu filho que eu não sei explicar, eu pego e mando um clipe da MC Elise, entendeu? E aí a pessoa fala, pô, que ótimo, agora achei uma forma de falar, achei uma forma da minha filha ver de outro jeito e tal. Então, essa é uma maneira... Então, a Frontinha, ele é um pouco isso, assim. E aí é isso, acho que o Afronta é um formato, né? A gente entendeu que acabou virando um formato que é possível a gente desenvolver com outras frentes. E também porque é isso, muita gente me... Não, mas eu sou empresário, eu queria também, tinha que ter um pra gente, para falar, porque o meio não é fácil. Aí cada um vem com a sua, né? E a gente vai tentando desenvolver, vamos tentando, né? Desenvolver e realmente entendendo que tem lacunas. As lacunas são muitas, né? E eu acho que tem um discurso, uma forma de construção do discurso do Afronta que é para frente, que é para cima, que é para o futuro, que aponta para o futuro, que eu acho que se comunicou com muita gente, assim, né? Se inspirou pessoas. Então, pode ser que realmente ele funcione com outros direcionamentos, né? A gente vai experimentar isso aí. Acho que vai ser legal. Pô, que massa. E além disso, a gente está fazendo o Longa da Ruth de Souza, que é primeira atriz negra do Brasil e que, enfim, faleceu na nossa última semana de filmagem, foi super... Puta merda. Inteira, total, mas que a gente já tinha conseguido filmar muita coisa com ela, então foi tudo bem nesse sentido, só a gente que estava muito quebrada emocionalmente, mas rolou. E a gente está terminando de montar e estamos também terminando de montar um filme com uma plataforma dessas grandes, que aí eu não posso falar nada. Né? Tá. E você está produzindo conteúdo com Racionais também? Racionais também. Tem que fazer alguma coisa com Racionais, né? Acho que desde que a gente começou, desde 2012, nunca mais a gente se soltou. Nunca mais soltou a mão. Não, estamos sempre por aí, fazendo alguma coisa juntos. Ó, tô vendo a Vera aqui, tá perguntando onde pode assistir os filmes da Juliana Vicente. Na Netflix, a Mariana já respondeu aqui. Ó. O Afronta tá na Netflix, Cores e Botas, entre outros, estão disponíveis no canal da Preta Porter no YouTube. Então, só ver lá no YouTube, Preta Porter Filmes. Tem bastante conteúdo lá para vocês verem, conhecerem mais do trabalho da Ju. Tá bom. Ju, tô muito feliz com o papo. Eu agradeço, assim, não teria forma melhor de começar o Festival Filme Possível, assim, com uma conversa tão inspiradora,
que vai muito com a essência do que a gente quer buscar aqui no festival, que é fomentar o audiovisual em outros eixos aqui, começar a ganhar espaço e a ganhar lugar mesmo. O cinema é sem fronteiras, né? Talvez levar as histórias de Guarulhos para outros lugares do Brasil, do mundo. E eu acho que a gente começa muito bem falando contigo, porque, sem dúvida, é uma história muito inspiradora, eu te adoro. Foi muito incrível trabalhar com você, te conhecer lá atrás, assim. Cores e Botas foi um filme muito importante para mim, na minha vida, na minha carreira. Tenho o maior orgulho de fazer parte disso tudo, de te conhecer, então estou muito feliz com isso mesmo, assim. Se você quiser uma palavra final aí pro filme, pro festival, está aberto aí o microfone. E acho que é isso, adorei, Gui. Obrigada pelo convite, fiquei super feliz, fiquei feliz demais com a proposta do festival. Axé para vocês aí. Maravilhoso. Axé, valeuzão, obrigado. Então, tá. Com essa eu me despeço. Valeu, galera. Grande abraço. Valeu, Gui.